Boa noite, amigos do Jornal de Ângeles. Como vão todos? Então, hoje nós estamos aqui fazendo mais uma preleção para aqueles que estão em tratamento, os simpatizantes, aqueles nossos amigos do grupo Espírita Fraternidade Jornal de Ângeles, onde nós vamos desenvolver hoje o tema Sede Perfeitos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para início, nós vamos convidando os amigos à oração inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, esse tema da preleção de hoje, que é Sede Perfeitos, é um tema que está na Bíblia, né, no Novo Testamento, em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 5, de 44, 46 e 48, que é essa referência. E nessa parte do Novo Testamento, nós vamos encontrar as características da perfeição. Quando Jesus, naquele tempo, né, que ele estava falando aos hebreus, ao povo judeu daquela época, ele está fazendo um convite, na verdade, àquele povo que tinha uma ignorância ainda, né, das coisas de Deus, do que era ser perfeito, ou buscar a perfeição. Então ele convida aquele povo à perfeição para se aproximar do Pai, do Deus, o nosso Criador. Então, o convite que ele faz para o povo da época é que eles pudessem retribuir com o bem, mesmo que eles recebessem o mal. Então, ele convida as pessoas a amarem seus inimigos, fazer o bem àqueles que o odeiam e orar por aqueles que os perseguem e caluniam. O que é terrível, né? Porque o que sobressaía na cabeça, na ideia do povo antigo, era ainda um sentimento de vingança, de colocar todo o seu sentimento de raiva, de ódio para fora, né? E poder retribuir na mesma moeda o mal, né? E Jesus vem trazer esse novo entendimento, né? Essa era uma revolução que ele estava propondo no comportamento da humanidade naquele momento. Orar pelos inimigos, é, orar por aqueles que perseguem e caluniam, e também perdoar aqueles que fizeram mal contra aquelas pessoas. E ele tinha esse expediente, ele teve esse expediente, convidando essas pessoas, esses irmãos, os hebreus, para que eles pudessem se aproximar mais do nosso Criador, do Pai Celestial, e se tornarem e se sentirem mais aceitos pelo Pai como seus filhos. Então Jesus traz essa novidade, essa boa nova, né, para aquele povo antigo, para que eles se aproximem mais de Deus, mais do Criador, com esse comportamento, esse novo comportamento, né, do bem, praticando o bem, e perdoando e orando pelos inimigos. Porque se a gente for analisar bem essa situação, não é um grande mérito nosso se nós formos orar pelos nossos amigos, pelos membros da nossa família somente, se nós formos perdoar só aqueles que nós queremos bem, que nós
amamos, que nós estamos sempre juntos, isso não é mérito, né? O mérito é quando a pessoa consegue perdoar, consegue orar pelos inimigos e consegue chamar de irmão aqueles que os perseguem e caluniam. Então, esse é o convite que Jesus faz, não só para o povo hebreu, mas para nós, né? Porque esse convite, ele é atemporal, ele vale para todo o tempo, para qualquer época da nossa história, esses ensinamentos são válidos. E trazendo aqui para a nossa doutrina, a doutrina espírita, né? Onde no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nós temos esse tema, né, de serem perfeitos, mas nós sabemos que é uma perfeição relativa, porque perfeito só é Deus. Deus que é onipotente, onipresente. Então o ser humano não vai conseguir ser perfeito como é o Pai Criador. Nós vamos atingir, nós podemos atingir uma perfeição relativa através desses atos, desses bons atos que Jesus está nos orientando. E dentro da nossa doutrina, nós temos lá a definição nesse capítulo 17, a definição do homem de bem. O que é ser o homem de bem? O verdadeiro homem de bem, está escrito lá, é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em toda a sua pureza, né? Então, se nós conseguimos, de alguma forma, dentro da nossa compreensão, da nossa limitação de entendimento, conseguirmos praticar a lei da justiça, o amor e a caridade em toda a sua pureza, nós estaremos no bom caminho, né? Quando isso fazer parte já da nossa caminhada, do nosso coração, do nosso entendimento, da nossa mente, nós estaremos dentro dessa perfeição relativa que Jesus propõe para nós. E dentro dessa definição do homem de bem, nós como espíritas, nós então nós temos a nossa caminhada dentro da nossa doutrina espírita, e então nós indagamos lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, quem são os bons espíritas? Aquele que já é dado como homem de bem, né? E dentro da doutrina espírita, é aquele que já atingiu a sua maturidade do senso moral, né? Aquele que já compreende o que é a boa moral, o que é a prática da moral, né? A moral cristã, a moral de Cristo. Nos traz aquele que já entende e que já tem um certo grau de desenvolvimento que o espírito encarnado possui. Então, quando nós temos esse bom entendimento do Evangelho de Cristo, já temos um bom entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós procuramos desenvolver a nossa moral, o nosso bom comportamento, a caridade, né? Nós conseguimos entender a caridade e praticá-la na sua essência, verdadeiramente, né? Com nossa mente, com o nosso raciocínio e com o nosso coração, com a nossa boa vontade. Então nós estaremos já maduros, né? Dentro dessa maturidade moral, do senso moral. O verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Porque nós sabemos já com o estudo, com os ensinamentos da doutrina espírita, que todos nós trazemos ainda arraigado em nossa essência aquele homem primitivo, aqueles comportamentos ainda dos homens, alguns traços dos homens da caverna, né? Aqueles ímpetos
aquele sentimento de querer ser o melhor, querer se sobrepor sobre o outro. Então a doutrina espírita vai nos orientar, vai nos ensinar que nós somos todos iguais, que nós estamos trilhando a mesma jornada, a mesma estrada, e o que nós temos que fazer é nos dar as mãos, né? A competição nessa questão do desenvolvimento espiritual, ela não aparece em nenhum momento, nem mesmo nos romances espíritas. Pelo contrário, o que aparece são seres, né, espirituais, tanto no plano espiritual como no plano material. Aparecem personagens lá se conhecendo, se dando a mão, se ajudando, se confraternizando, e trilhando a mesma estrada rumo à perfeição. É só dessa forma que nós vamos entender o que é a moral cristã, o que é ter o senso moral, né, dentro da nossa doutrina espírita. Então esse tema Sede Perfeitos é a gente compreender qual é o nosso papel dentro da sociedade, dentro da nossa família, dentro do nosso grupo de relacionamento, dentro da nossa doutrina espírita, trazendo sempre o bom ânimo, trazendo sempre a fraternidade, o desenvolvimento espiritual e sempre praticando a caridade. Então, esse tema é um tema muito rico, muito importante para o nosso desenvolvimento, né, dentro da doutrina e dentro da sociedade. A partir do momento que nós compreendermos os ensinamentos de Cristo, de amarmos todos sem distinções, inclusive os nossos inimigos, ou que sejam os nossos adversários, que nós podemos transformá-los em nossos amigos, nossos companheiros de jornada. A partir do momento que nós compreendermos isso, nós estaremos entendendo a essência dos ensinamentos de Cristo e, por consequência, também entendendo os ensinamentos da doutrina espírita, praticando o bem e sendo bons espíritas dentro da nossa doutrina. É esse ensinamento que nós procuramos trazer nesse dia, nesta noite, e que nós possamos ter essa compreensão, nós possamos trilhar, perseguir esse bom entendimento para o nosso próprio bem, né? Fazer o bem, sem olhar a quem, sem esperar nada em troca, e sempre procurando ser benevolente, indulgente e praticando a caridade. Só assim nós vamos encontrar a paz de espírito, a paz em nossa sociedade e entre nossos irmãos. E assim nós deixamos essa mensagem do Evangelho. Aqueles que quiserem procurar aprender mais, saber mais detalhes, procure lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos agradecendo, vamos nos despedindo e convidando a cerrar os olhos e agradecendo por esse encontro, por essa preleção, que os bons espíritos possam acompanhar cada um de nós nessa jornada, que a paz de Deus e a paz de Cristo esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite.